Fala galera, tudo bem? Deixa eu colocar o aqui. Galera, hoje o tema vai ser sobre listas, né? Eu estou com um propósito de fazer o resumo das principais utilidades, né? Que nós usamos em Python, né? Que basicamente o que você precisa saber sobre o assunto de listas, né? Dicionários, JSON e manipulação de arquivos, né? Existem outros temas legais, importantes, mas geralmente o que mais se usa em Python são os sistemas, né? Então vamos lá, falando primeiramente sobre listas, né? Basicamente, galera, listas é tipo um array, aonde o que acontece, né? Isso aqui eu estou deixando para comentar, para não ficar executando todas as linhas do Python. Então, conforme eu executo, né, eu tiro o comentário. Então aqui, galera, ó, isso aqui já é uma lista, tá vendo? Eu estou criando uma lista de carros. Toda vez que tiver entre um colchetes, ou dados entre dois colchetes, significa que é uma lista. Basicamente, isso aqui é uma lista, tá vendo, galera? São elementos que você contém dentro de uma lista mesmo, né? Ou a galera fala de array, né? E aí o que acontece, galera? Para que a lista é fácil, é isso aqui. E aí agora eu vou encontrando itens na lista, né? Por índice. O que significa um índice, galera? Cada conteúdo desses aqui que está adicionado na lista tem uma posição ou um índice. Por exemplo, essa aqui é a primeira posição, que é o índice 0, porque toda a linguagem começa a contagem em 0. Então essa é é o primeiro índice, né, que no caso é o índice 0. Esse aqui é o segundo índice, que é o índice 1, no caso, né? Terceiro elemento, no caso o índice 2 e assim por diante, galera. Então, digamos que eu queira acessar, sei lá, a posição golfe aqui, né? Essa que é a segunda posição. Então aqui, galera, aqui que eu vou tirar esse comentário aqui para vocês verem funcionando. Vou tirar esse comentário aqui. Vou colocar aqui para executar agora. Vamos lá. Ele executou. Deixa eu aumentar isso aqui. Ó, aqui, galera, o que ele trouxe para mim? Primeiro, eu pedi o item da posição 0, ou seja, a primeira posição ele traz para mim aqui, ó, aí vê. Aí a segunda, aí esse menos 1, o que significa? Significa a última posição, porque contando, isso aqui é a manipulação de índice, sempre quando você coloca em menos 1, ele sempre vai pegar o último índice, certo? Então beleza. E aqui eu pedi para imprimir a lista toda, tá vendo? Imprime a lista carros, tá vendo? Aí ele vai imprimir toda a lista para mim. Essas outras partes de baixo aqui é porque eu acho que eu não comentei os códigos lá embaixo, mas não importa para isso aqui. Deixa eu limpar para não confundir vocês. Tá, então beleza. Deixa eu colocar o comentário aqui de novo, senão vai executar de novo novamente isso. Agora vamos mais para baixo para ver o que tem mais. Ó, adicionando elementos na lista. Então aqui, galera, eu criei minha lista, tá vendo? E pedi para ela ser exibida usando o print. Agora, para adicionar cada elemento na lista, tem um método chamado append. Toda vez que vocês forem trabalhar com listas, vão usar esse método append. Então aqui, galera, vamos supor, tá vendo que só tem 4 itens dentro da minha lista? Se eu colocar esse método aqui, o append, ele vai adicionar mais um, certo? Porque o append, ele sempre vai para o último item da lista. Então, a minha lista vai ficar como? Deixa eu criar aqui esse método, né? E vou pedir para imprimir na sequência, para vocês verem como é que ficou o resultado. Então, ó, usei o append, tá vendo? Ó, nome da lista, né? Carros.append e o elemento que eu quero adicionar, tá vendo? Ó, aí ele imprimiu mais um. Então, isso aqui tá funcionando, né, galera? Deixa eu voltar a comentar de novo. Beleza. Agora, vamos lá para baixo. Ó, verificando o tamanho total da lista com o método len. Esse método len, galera, então, só resumindo, o primeiro método que eu falei é para adicionar um item na lista. Agora, o segundo, estou falando sobre o segundo método. O segundo método da lista significa o método len. Esse método, galera, é bastante conhecido, que ele faz a contagem do tamanho da lista. Então, por exemplo, deixa eu tirar esse comentário aqui. Aqui eu estou usando um print, aí estou convertendo para string, né? Porque esse len aqui, ele traz como um resultado numérico. Eu nem precisava converter, mas como eu quero uma resposta em string, então eu já faço o cast, né? Que fala, coloco o string aqui, aí eu coloco o método len e falo quem que eu quero usar, qual é a lista que eu quero usar dentro do método len. Então é a lista carros. E aí eu vou dar uma mensagem.
existem tantos carros, né, dentro da lista, que é justamente o que vai imprimir. Então vamos lá, deixa eu rodar isso aqui. Ó, tá vendo? 4 carros dentro da lista. Não ligue para isso aqui embaixo não, porque é de outros códigos que eu não comentei lá embaixo, por isso que ele fica executando. Então, galera, aqui tá vendo, vocês viram que como o segundo método length está funcionando? Então anotem esses métodos, galera, e façam testes, né, na casa de vocês, enfim. Façam treinos, né, porque esses métodos aqui sempre vai serem usados em lista, né? Então, deixa eu comentar de novo. Certo. Agora, removendo itens da lista com o método remove. Esse método remove, galera, é como o próprio nome diz, remover. Só que esse método remove, qual que é a vantagem dele? Você consegue falar o nome do elemento que você quer remover. Lembra que eu adicionei o Honda Fit na última entrada? Então agora eu quero remover o Honda Fit. Só que para remover, então não posso deixar descomentado isso aqui, né? Porque ele tem que adicionar, certo? E aí agora eu vou colocar para executar isso e vou dar um print para vocês verem a diferença. Ah, é por isso que está dando problema aqui. Então, deixa eu comentar isso aqui. Ver se tem mais algum código aqui. Tá, é isso aí que estava dando problema. Beleza. Então aqui, galera, ó, o que é o método remove? Lembra que eu adicionei um Honda Fit para ele vir aqui, ó, na última posição, usando o método append? Aí o segundo método que eu falei é o método len, né? E agora o terceiro método, que é para remover um item da lista, é o método remove. Esse método remove, vocês passam o nome do elemento que vocês querem excluir. Então vou printar aqui para ver se funcionou. Ó, tá vendo? Eu printei, depois que eu removi o último elemento da lista, quando eu printei ele trouxe só os 4 que já tinham, entendeu? Então o método remove está funcionando. Deixa eu comentar de novo isso aqui. E isso aqui. Beleza, agora tem outro do método, galera, sem ser o remove, que também remove item da lista. Só que é o método pop. O que esse método pop faz? Ele remove o último item da lista. Ou seja, a cada... Ah, eu quero remover o último item da lista, mas eu não lembro o nome dele. Então vocês vão usar um método pop, certo? Então, vamos lá. Se eu der um print em carros, vamos lá. Eu vou dar um print em carros aqui. Deixa eu comentar isso aqui. Não, vou deixar assim mesmo. Ó. Ele deu erro. Deixa eu ver porque é linha 72. Ah, deixa eu ver o que tem na linha 72. Ah, tá, entendi. Aqui. Entendi. Deixa eu ver aqui que eu deixei isso comentado. Ah, tá, entendi agora. Vou ter que tirar isso aqui e ter que tirar isso aqui. Bom. Então vou dar um print aqui, galera, pra vocês verem como funciona o método pop. Ó, tá vendo o que aconteceu aqui, galera? Primeiro ele printou a lista normal, né? Tá vendo? E aqui ele usou o método pop. Tá vendo que ele exclui o último elemento? Eu mando ele imprimir de novo. Então ele já mostra o último elemento a menos pelo método pop, entendeu, galera? Então a diferença do método pop para o método remove é que quando vocês forem excluir um item da lista, é que o método remove você consegue passar o nome do dado e ele apaga diretamente o nome do dado. Já o método pop, ele apaga sempre o último dado da lista. Entenderam, galera? Então, depende da utilidade que vocês vão fazer. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pronto. Agora, removendo, tem um método del também, galera, para vocês removerem. Então, vamos lá. Para vocês removerem itens da lista, existe primeiro o método remove, que você passa, né, o nome do elemento que você quer excluir. Tem um método pop, que você passa somente o método pop, ele já apaga o último item da lista. E tem o método del, que significa a abreviação de delete, né? Então, esse método del, galera, digamos que eu não quero excluir o último item da lista e também o item que eu quero excluir, ele não tem, eu não sei o nome dele, só que eu sei a posição dele. Então, o del, galera, vocês vão usar a posição, tá vendo? Vamos supor aqui, ó, por exemplo, vou dar um print aqui em carros. Olha o que vai mostrar para mim. O que tem na lista de carros? Eu tenho esses 4 elementos aqui, certo? Eu quero excluir o item arco, certo?
Então, se eu usar o comando del aqui, a posição dele é qual? Posição 0, posição 1, posição 2. Então, se eu usar o comando del aqui usando a posição del de 2, quando eu for pintar carro de novo, vamos ver o que vai dar aqui para mim. Tá vendo, galera? Tirou o argo, tá vendo? Que é a posição 2, imprimiu somente aquilo que sobrou. Então é isso, galera, essa é a função del. Então, são funções para você apagar itens da lista, né? Deixa eu comentar aqui de novo. E agora, para limpar, galera, o último método aqui que eu vou mostrar para vocês, para limpar a lista toda de uma vez só, é o método clear. Esse método é bem legal, tipo, ao invés de você ficar removendo item por item, se você quiser apagar tudo de uma vez só, você usa o comando clear. O que é esse comando clear? Esse método clear, né? Vamos supor, tá vendo que a minha lista tem isso aqui, ó, tem 4 itens. Se eu usar carros.clear e printar carros, olha o que vai acontecer. Ó, tá vendo? Ele me dá uma lista vazia, porque eu limpei tudo de carros, certo? E aí, galera, tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma lista, e aí eu quero passar uma lista para dentro de outra lista. Também pode fazer isso. Como que vocês fazem isso? Ó, aqui, no caso, eu estou criando uma variável carros2, ou seja, uma segunda lista, certo? E aí, o que eu quero que faça aqui? Eu quero que pegue a lista carros, né? Transforme em lista e passa para a variável carros2, ou seja, esse carros2 aqui vai virar uma segunda lista. Só que essa segunda lista ela tem uma lista dentro dela, que no caso é a carros, entendeu? Então isso é possível também, viu, galera? Colocar uma lista dentro da outra. E aí tem um outro assunto referente a isso, sobre colocar uma lista dentro da outra, que significa matrizes. E aí eu vou mostrar para vocês agora o funcionamento de matrizes. Deixa eu comentar isso aqui. E eu vou comentar isso aqui também. Só para vocês entenderem o funcionamento de matrizes. Matrizes, galera, o que é? Basicamente são listas dentro de outras, né? Por exemplo, digamos que eu queria a lista aqui grandona, carros 3, certo? O que vai ter dentro da lista grandona carros 3? Vai ter dentro do primeiro elemento vai ter uma lista aqui, ó, tá vendo? Com esses dois elementos. Aí dentro da segunda posição dessa lista carros, vai ter mais outra lista, tá vendo? Entre colchetes, contendo mais dois elementos. E aí na terceira posição dessa lista carro 3, vai ter outro elemento contendo dois elementos. Exatamente. Então aqui, galera, tá vendo que dentro de uma lista eu tenho 3 listas. Geralmente quando você tem um monte de listas dentro da outra, vocês falam que estão trabalhando com matrizes, né? E aí geralmente essas matrizes, galera, são tabelas. Por exemplo, essa primeira linha, esse primeiro elemento aqui são as linhas. Esse segundo elemento são as colunas, enfim. Aí vocês montam do jeito que vocês querem, entendeu? E aqui, galera, por exemplo, ó, eu vou criar essa matriz aqui para vocês verem como funciona. Certo? Aí aqui o que eu estou pedindo? Eu estou querendo que imprima somente o ano. Se eu quiser imprimir somente essa posição, o ano aqui, o que eu vou falar para o meu comando? Ó, eu quero que imprime dentro da minha lista carro 3 a segunda posição, né? Ou seja, a primeira, ó, posição 0, posição 1 e posição 2. Eu quero que imprime a posição 2 e dentro da posição 2 eu quero que imprime o primeiro elemento, ou seja, a posição 0. Então, quando eu printar isso aqui, vai aparecer ano, tá vendo? Quer ver, galera? Ó, tá vendo? Apareceu o ano. Então, ele acessou dentro da minha lista carros 3, tudo isso aqui foi na posição de índice 2 e foi dentro da posição de índice 2 no elemento de posição de número 1, que no caso é a 0. Entendeu, galera? Então, é assim que se trabalha mais ou menos com matrizes. Tem outra maneira de imprimir também, que é como eu falei para vocês. Deixa eu comentar aqui. Por exemplo, galera, opa, vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui, eu vou apagar esse print aqui, ó. Tem outra maneira de imprimir isso, galera, fazendo o quê? Usando for. O for vocês podem usar de várias maneiras também, ele ajuda muito. O que é o for, galera? É um loop que vai fazer dentro dessa lista aqui, ó. Ou seja, ele vai rodar até você falar as condições que é necessário para ele terminar de rodar dentro dessa lista. Então, o que eu estou falando aqui para o meu for?
Ó, eu quero que você pegue a variável L, que se chama linha, né, por exemplo. Eu também quero que você pegue uma outra variável chamada coluna. E aí, o que você vai fazer? Você vai entrar dentro da lista carros 3. E aí, a cada volta que você fizer, você vai adicionar. Ah, eu fiz a primeira volta, eu vou colocar em linha. E ao mesmo tempo vou colocar em coluna. Ah, eu fiz a segunda volta, eu vou colocar em linha e vou colocar em coluna. Então, deixa eu imprimir aqui para vocês verem o resultado disso aqui. Ó, tá vendo, galera? Então, aqui na primeira volta que o loop fez, o que ele achou e colocou na linha, né? Ele achou o modelo, tá vendo? Aí, ao mesmo tempo, o que ele colocou na coluna? HRV. Por quê? Quando o loop volta, galera, ele olha coisa por coisa. Então, ele vai olhar aqui primeiro e depois ele vai olhar aqui. Aí, na segunda volta, ele vai olhar. Aí, ele vai continuar, aliás, né? Ele vai continuar. Na primeira volta, ele vai olhar aqui e aqui, 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 aqui e aqui. Na segunda volta, a mesma coisa. Certo? Então, galera, é isso que vai imprimir, entendeu? Então, o vídeo ficou um pouco longo, mas esse aqui, galera, basicamente o que vocês vão usar em listas em Python são essas utilidades. Tem várias aplicações, aí vocês aplicam conforme a necessidade, né? Mas esses são os métodos principais. Então, resumindo, deixa eu voltar lá em cima para dar um resumo legal. Então, galera, o que vocês usam em listas, lembrando que listas é tudo que fica entre colchetes, né? E aí vocês têm alguns métodos importantes, que é o método append, para você adicionar um item, né, dentro da sua lista. Aí vocês têm também o método len, que é um método para contar quantos itens tem dentro da sua lista. Aí, para remover os itens da lista, galera, vocês têm 4 métodos. Que o primeiro método, no caso, é o remove, que você vai passar o nome do elemento que você quer excluir. O segundo método, galera, é o pop, que vocês vão passar somente o pop, ele vai pegar o último elemento e vai excluir. E o terceiro método, galera, é o del. Esse del, galera, vocês vão falar a posição que vocês querem. E aí ele exclui o item dentro da posição que você passar. E para limpar geral, galera, para apagar tudo, vocês usam o método clear, que ele apaga tudo, tá vendo? O nome da lista mais o método clear. E aí, como eu falei para vocês de matrizes, né? E é isso, galera. Basicamente, se trabalha com listas dessa maneira. E aí, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando sobre dicionário, JSON e arquivo, certo? Que é só um resumo bem legalzinho assim para vocês terem uma ideia.